Fala comigo, meu querido aluno! Tudo bem com você? Espero que sim, espero que tudo esteja maravilhosamente bem aí do outro lado. Quem chegou aqui? Professor Rodolfo, seu professor de informática no Monster Concurso, aquele que detém o maior capital estético desta instituição de ensino. Opa, desculpa aí, deu uma soluçadinha aqui. Enfim, hoje nós viemos aqui trazer uma dica para você que vai fazer o concurso aí da Sejusp, né? Você que quer o cargo de auxiliar educacional, tá? Esse concurso aí que pode ser a porta de entrada para você no serviço público, tá? Esse concurso ele é uma oportunidade muito boa para quem está desempregado, para quem já está estudando e ainda não fez nenhuma prova, para quem vai fazer a PPMG, né? A PPMG, a Polícia Penal de Minas, quem vai fazer este concurso da Polícia Penal, este aqui é uma boa forma de você treinar, tá ok? Esse concurso muitas pessoas vão fazer, eu tenho certeza que ele vai ser bem disputado e quem conseguir passar nesse concurso ou ir bem neste concurso, provavelmente já será um forte candidato para a Polícia Penal, beleza? Então você que está estudando este concurso aí, né? Você que vai aproveitar esta oportunidade, hoje nós vamos ver uma dica que nós vamos falar no tópico que está no seu edital sobre processadores de texto e planilhas eletrônicas, né? Faltou um Szinho aqui, né? Planilhas eletrônicas, tá? No edital a gente tem processadores de texto e planilhas eletrônicas, ou seja, Word Writer, Excel e Calc, tá beleza? Não temos PowerPoint nem Impress no edital, tá certo? E aí o edital aí já está com as provas marcadas. Se você não pagou a sua inscrição, pague o quanto antes, tá? Não deixe para depois, senão você vai perder a data. Este é um ótimo concurso, uma ótima porta de entrada, tá beleza? Olha só, aqui algumas informações deste concurso. Ó, banca IBGP, vamos resolver aqui questões da IBGP e questões de bancas parecidas com a IBGP, tá? A IBGP não tem muitas questões, então a gente vai pegar ali, eu resolvi já muitas questões nessa banca para entender mais ou menos como ela cobra, e aí eu vi os temas ali que são mais repetitivos e como ela gosta, né, de às vezes fugir do tempo, porque funciona assim, galera, a banca, ela tem o que é cobrado, né? Ela tem um mundo de matérias que são cobradas, tá? Pense assim, um mundo. E aí existe um core, que a gente fala, né? De matérias que sempre caem na prova, né? Então, quando a gente fala de informática, esses tópicos aqui sempre caem, beleza? Aí, eventualmente, cai um tópico ou outro fora desse core, desse centro, tá? E aí, muitas vezes as bancas têm até um padrão para escolher qual vai ser esse tópico e tudo mais, enfim. Por quê? Os processos são muito automatizados hoje, tá? Muitas vezes as bancas elas não escolhem questão dedo a dedo, né? Creio eu que não, né? Espero eu que não. As bancas elas têm um banco de dados, né? De questões, certo? Esse banco de dados fica pronto e aí, à medida que vão saindo os concursos, elas vão colocando os parâmetros lá e selecionando as questões deste banco de dados que já fica pronto ali, tá beleza? Então, enfim, não é muito comum, né, não que eu me lembre, e nem pelo que eu já ouvi falar, a banca produzir, né, todas as questões especificamente para aquele certame, tá? É muito comum a banca já ter uma base de dados e ir pegando questões dali, certo? Vagas, galera, 190 vagas, tá? 21 PCD, 211 ampla, 190 vagas amplas concorrência, 21 para PCD, 211 no total, tá? Assistente auxiliar educacional, né? Você vai trabalhar como auxiliar educacional com a carga horária de 40 horas, ou seja, dá para você trabalhar e ainda estudar para buscar outros concursos melhores, tá? Informática nós vamos ter 5 questões, certo? E a data da prova marcada para 15/8, caso a pandemia não se agrave, tá beleza? Então, vamos resolver aqui as nossas dicas sobre esse concurso e vamos tocar o pau na máquina, tá beleza? Todo mundo que me conhece, que já viu uma aula minha, sabe como eu gosto de trazer dicas, né? Eventualmente, eu vou trazer uma aula no quadro, eventualmente eu vou trazer um tema aqui no slide, tá beleza? Mas o que eu mais gosto de fazer nas aulas
é a resolução de questões, tá? Então, quando a gente vai falar de dica, principalmente no caso de planilha e de documentos e de softwares em geral, a gente tem um mundo, a gente tem uma infinidade de possibilidades que podem ser cobradas. Então, vamos supor, se você for estudar todo o pacote Office, todo o Writer, todo o Excel, todo o cálculo, desculpe a palavra, mas de cabo a abaixo, de cima a baixo, você vai perder muito tempo. Entendeu? Você vai perder muito tempo. O que eu disse? A banca ela tem aquele filezinho de borboleta que ela gosta de cobrar. Tá ok? Então, é bom você prestar atenção nisso, tá? Então, você, na hora de estudar, principalmente informática, assuntos como Word, Excel, Calc, PowerPoint, navegadores, né? Google Chrome, Edge, essas coisas. A questão não adianta você parar e ficar horas e horas lendo. Você tem que resolver questões e ver como a banca cobra, que é o que a gente faz aqui, beleza? E aí é o seguinte, eu vou lendo a questão, vou resolvendo a questão e vou falando. Se você quiser resolver aí, você para, já responde e espera a aula passar para ver qual vai ser a resposta, tá beleza? Porque eu não dou trégua, eu não dou tempo, meu irmão. Aqui a gente vai lendo e respondendo e explicando cada uma das alternativas, tá beleza? Olha só, vamos lá. Primeiro aqui a gente vai falar dessa questão aqui, ó. Observe as seguintes planilhas do LibreOffice Cloud, tá beleza? Assinale a alternativa que apresenta corretamente o recurso que transforma a figura 1, ou seja, esta figura, na figura 2, tá? Esse aqui é o antes, beleza? E esse aqui é o depois. Galera, um detalhe importante, tá? Talvez a banca pode vir a cobrar, não é o perfil da IBGP, né? Mas bancas já cobraram. Olha só. Quando a gente fala em planilha, né? Quando a gente fala em planilha, enfim, no estrito senso, né? Como está escrito lá no manual, planilha é cada uma daquelas abinhas que a gente tem aqui, ó, que vai estar lá, plan 1, tá? Plan 2, vai estar tudo aqui, ó. Cada uma dessas aqui, ó, é uma planilha, tá? Plan 3. Então, em um arquivo, né? Não ficou muito bonito, mas é a minha letra. Em um arquivo Excel, a gente pode ter várias planilhas, tá? Fica aí para vocês saberem. Então, cada um desse... Vamos melhorar, né? Vamos fazer um desenho melhor. Vamos começar aqui, ó. O plan. Sempre que você faz uma planilha nova, né? Tem lá, plan 1. Plan 2. Plan 3, ok? Então, você tem lá a sua planilha, e aí tá lá, linhas, colunas. Então, você tem, tá? A gente costuma chamar o arquivo, né, de planilha, no populacho, né? Então, a gente chama este arquivo aqui de planilha. Mas, na verdade, planilha é cada uma dessas abinhas aqui dentro, tá? Cada uma dessas abinhas é uma planilha. Então, um arquivo do Writer, do Calc, do Excel, pode ter várias planilhas, tá certo, tá? Então, o arquivo do Calc, do Excel, ele vai ter várias planilhas. E cada planilha vai estar em uma abinha dessa, que fica lá, ó. Começa aqui, ó, do canto esquerdo para o direito, tá beleza? Então, isso aí é uma dica aí. Já foi questão de prova. A IBGP não costuma cobrar isso, mas outras bancas já cobraram. Então, ele quer saber o que aconteceu, né? Qual que foi a ferramenta que se utilizou para... Aqui eu tinha 10, 15 e 5, e aqui eu passei a ter 5, 10 e 15. Então, ele utilizou filtro de dados, né? Ele utilizou filtrar dados? Não, galera. Filtrar dados é uma ferramenta que tem no Excel, né? Que ela tem, e no Writer, né? Que ela tem um formato de um funil, beleza? Então, você filtrar dados, você vai ter um formato de um funilzinho, tá? É essa ferramenta aqui, ó. Beleza? Ela vai ter um formato de um funilzinho. E aí, quando você filtra um dado, né? O que acontece? Você vai selecionar uma linha, tá?
E aí você vai selecionar todas as colunas dessa linha. Então aqui, ó, você tem, ó, vamos supor, coluna nome, idade, endereço, tá ok? Nome, idade, endereço e, vamos colocar aqui, profissão, certo? E aí, para cada um desses camaradas aqui, ó, profissão. E aí, para cada um desses camaradas aqui, você vai ter o quê? Vários registros. E aí, quando você aplica um filtro, geralmente a gente vai aplicar um filtro aonde? Nesta linha aqui, ó, filtro, tá? A gente vai aplicar nesta linha aqui. Por quê? Porque aí nós vamos poder filtrar os usuários por nome, por idade, por endereço ou profissão. Quando você aplica o filtro em uma linha, né? Essa linha ela vai ter, ó, ela vai aparecer aqui, ó, um botãozinho que vai ter um símbolozinho assim. E aí você clicando nele, né? Você consegue ordenar, tá? Você consegue ordenar de forma crescente, de forma decrescente, ou seja, do maior para o menor e do menor para o maior. E você também consegue, de fato, filtrar. O que é filtrar? É eu eliminar determinados resultados, tá? Então, por exemplo, eu poderia filtrar aqui, ó. Eu, sei lá, faço um filtro, eu quero mostrar só o número 10. Aí eu conseguiria filtrar para mostrar só o número 10. Essas duas linhas, né, elas iriam ficar ocultas, tá beleza? Então, o filtrar, ele nos permite isso. A função de filtrar, né, é quando eu quero escolher determinados valores dentro da coluna, tá? E aí eu teria que ter, para eu filtrar, eu teria que ter, ó, a presença desse botãozinho que aparece aqui do lado que me permite filtrar a coluna, certo? Ordenar de forma crescente, ordenar de forma... está difícil. Ordenar de forma decrescente e organizar dados. Olha só, aqui eu estou indo do maior para o menor. Então, o decrescente é a primeira figura. Essa figura é desk, decrescente. Beleza? E aqui, ó, o ordenar em forma crescente, então ele está crescendo de 5 para 10. Então, eu estou ascendendo, tá beleza? Então, o correto é a letra B, tá beleza? Então, eu estou fazendo uma ordenação dos dados de forma crescente, tá beleza? Olha só, aqui, né, eu tenho uma imagem de como são esses símbolos lá no LibreOffice Calculate, tá? Ó, ordenar de forma crescente de A para Z e ordenar de forma decrescente de Z para A, tá beleza? Então, aqui, enfim, tá tudo aqui para você, é só prestar atenção, tá? Questãozinha tranquila aí, isso aí você não pode errar não, isso aí, essa ferramenta de filtro, de ordenação é muito utilizada, tá? Então, você não pode errar, beleza? Agora vamos tratar uma questão aqui sobre cálculos. Olha só, questão número 2. Calcule o resultado de média A1 até C1 vezes soma A1 até A2 mais média A1 até C2, com base na seguinte planilha do cálculo. Assinale a alternativa que apresenta a resposta correta do cálculo. Beleza. Olha só, primeira coisa. Você precisa saber, ó, a diferença entre dois pontos, tá? E ponto e vírgula, certo? Dois pontos, ele é o quê? Até, tá? Ele vai pegar um intervalo, beleza? Ponto e vírgula é o i, tá beleza? Ele vai pegar células específicas, valores específicos, tá? Então, quando eu tenho dois pontos, eu tenho um até. De A1 até C1. Quando eu tenho o ponto e vírgula, como não tem nenhum desses casos aqui, eu teria A1 e C1, tá beleza? Então, aqui é de A1 até C1, se fosse ponto e vírgula, A1 e C1, tá beleza? Seriam dois elementos no caso. E aí, à medida que eu fosse colocando mais ponto e vírgulas, eu podia adicionar mais elementos. Então, outra dica muito importante. Quando eu falo i, então, se eu falo A1 e C1, eu tenho A1 e C1, beleza? A1 e C1.
Se tivesse A1 e C1 e aí tivesse outra aqui, por exemplo, B4, tá? I, B4, ok? I, B4. Aí eu ia ter I, B4. Circula quando for ponto e vírgula, tá? Então, A1, E1, I, B4. Agora, ali é de A1 até C2, até C1. Então, ele está de A1, tá? Ele está daqui até aqui, tá beleza? E aí, quando você faz assim, ó, quando você faz a seta daqui até aqui, você tem que pegar todos que estão no caminho. Se fosse de A1 até C2, por exemplo, fosse de A1 até C2, ó, de novo, a setinha, de A1 até C2, ele iria sair daqui e ir para lá, beleza? Ele iria sair daqui e ir para lá. Ele, ó, vai pegar todo mundo aqui, tá beleza? Ele vai pegar todo mundo aqui, tá? Se ele fosse o até. Por que que ele vai pegar todo mundo aqui? Porque, ó, eu tenho que andar para cá e para cá, e aqui eu tenho que andar para baixo. Pensa num jogo de batalha naval, né? Quem já jogou batalha naval, você vai andando o quê? Casa por casa, beleza? E aí, ó, você vai andando daqui e depois vem para cá, e aí você tem que selecionar todo este intervalo, tá beleza? Então, aqui, ó, você pode fazer assim, ó. Aí você fechou todo o intervalo, tá certo? Se você traçar, ó, uma linha daqui até aqui, você veio aqui, daqui até aqui, e você veio daqui até aqui. E aí você traçou todas as células, né, que vão precisar estar no intervalo. Beleza? Então, vamos lá. Agora, nós vamos trabalhar com a fórmula, tá? Nós temos a fórmula aqui, que é A1 até C1. Ó, a fórmula média, quer dizer, né? A fórmula média já diz tudo, galera. Calcula a média. Então, eu vou passar valores, o intervalo ou valores, ela vai calcular a média, tá? Então, A1 até C1, beleza? Então, vamos supor que ele quer aqui, ó, a média deste intervalo. Vamos separar? Olha só, outra coisa. Quando a gente for fazer esse tipo de questões, esse tipo de questão, o único lugar que parente é bom é aqui, tá? Então, utilizem parênteses para separar, tá? Olha só. Então, aqui eu tenho um, aqui eu tenho um outro parentão, tá? E aqui, dentro deste, eu resolvo este camarada e eu resolvo este camarada. Beleza? Então, ó, vamos resolver os parentes, tá? Então, eu quero a média de A1 até C1, tá? Então, vamos colocar esse aqui como 1, este aqui como 2. Aí, esse aqui é 2.1, 2.2, certo? Olha só. Então, eu quero achar, olha só, eu sempre vou resolver primeiro a função em vez da multiplicação, tá? A função tem prioridade sobre a multiplicação nesse caso. Então, eu vou achar a média. A média é o quê? A soma desses 3, beleza? Dividido pelo número de elementos. Então, são 3 elementos. Então, aqui eu tenho 5, 8, 9. 9 dividido por 3, aqui eu tenho 3, né? Se eu não estiver errado. Então, este resultado é 3. Aí, aqui, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou somar A1 até A2. Ele está somando isso aqui, ó. Ele está somando A1 até A2, ó. Ele está somando aqui, ó. A1 e A2. Esses dois. Logo, aqui eu tenho 3. Aqui ele está pegando a média de A2 até C2. Então, ó, A2 a C2. A parte de baixo aqui, ó. Logo, ele tem 2, 6, 12. 12 dividido por 3 dá 4, certo? Então, nós temos 4, beleza? E aí, ó, eu tenho 3, 4, eu tenho 3, 3, 4. Então, aí ficou desse jeito a minha fórmula, ó. 3 vezes, ó, 3 vezes 3 mais 4, tá beleza? Ficou esse aí o resultado, certo? Agora eu tenho 7, 3 mais 4 é 7, logo eu tenho 3 vezes 7, eu tenho 21, beleza? Meu resultado é a letra B. Vamos ver se eu fiz o cálculo corretamente, tá? Resultado, letra B, corretíssimo, tá ok? Então, sempre que a gente for, ó, aqui eu separei para vocês, sempre que a gente for resolver esse tipo de questão, é ter paciência, galera. Quando vocês forem resolver esse tipo de questão, tenham paciência de separar, ó,
direitinho, resolver parte por parte com uma fórmula matemática, tá beleza? Lembrem-se da utilização dos parâmetros. Olha, a função é resolvida primeiro, tá? As funções são resolvidas primeiro e depois a gente resolve o quê? Os parênteses, tá beleza? E sempre utilize parênteses a mais, né? Coloque você mesmo para te auxiliar na divisão da estrutura da questão, tá beleza? Porque muitas vezes as questões, elas trazem uma birimbolo de operadores para justamente te confundir na hora de saber qual tem prioridade de qual. Outra questão da IBGP, ela gosta muito disso, tá? Então ela gosta muito de fazer essas operações tanto no Excel quanto no cálculo. No Excel, ao digitar a célula B5, a fórmula se, olha só, a fórmula se B10 é maior do que 90, B10 vezes 10, se não, B10 vezes 100. Olha só que gostoso. Aqui está outra fórmula que as bancas adoram cobrar, tá beleza? Outra fórmula que as bancas adoram cobrar, tá? Que é a função si, tá? Que é a função si? É uma função que faz o quê? A função si faz um teste lógico, tá? Ela faz um teste lógico, tá ok? Ela faz um teste lógico. Esse teste lógico, ele vai retornar um valor. Galera, raciocínio lógico. Quando você tem uma tabela verdade, princípio do terceiro excluído, ou você só tem V ou você só tem falso, tá beleza? Não existe uma outra opção. Toda vez que você faz um teste lógico, ou é V ou é F. Então, se você faz esse teste lógico, você vai ter um retorno se V, tá beleza? Retorno se V e um retorno, tá ok? Se F, tá? E um retorno se F, beleza? Neste caso, o ponto e vírgula ele está sendo utilizado como separador de argumentos, tá? Separador de parâmetros, neste caso aqui. Então, eu tenho uma função e ele está separando os parâmetros que são necessários para essa função funcionar. Então, quando eu tenho a se é o quê? Se isso acontecer, beleza? Se isso acontecer, me retorne este camarada. Este aqui é o primeiro, tá? Que é o V. Se isso não acontecer, me retorna o segundo, que é o F, tá? Então, quando eu tenho a função se, vocês têm que gravar essa função, porque as bancas adoram cobrar essa função, tá beleza? As bancas cobram demais essa função. Então, o se é uma função que vai fazer um teste lógico, tá? O que é esse teste lógico, professor? Qualquer coisa. Tá vendo aqui, ó? Aqui tá perguntando se o que tem em B10 é maior do que 90. Você pode colocar se 10 é igual a 20. 10 é igual a 20? Não, né, caramba? Porra, se 10 não é igual a 20, então ele vai me retornar o valor que estiver no segundo, no caso aqui é o terceiro parâmetro, né? Mas aqui é o segundo retorno. Então, inclusive, ó, a gente pode até colocar aqui, ó. Primeiro parâmetro é o teste, segundo parâmetro é o retorno verdadeiro, o terceiro parâmetro é o retorno se falso, tá? Esses valores são vocês aí que vão definir. Então, ó, se 10 não é igual a 20, me retorna o terceiro parâmetro aqui, tá? Se 10 é igual a 10, ou melhor, 10 é igual a 20, me retorna esse aqui. Se 10 é diferente de 20, né? Se 10 é diferente de 20, me retorna esse camarada aqui, porque 10 é diferente de 20. Logo, ele vai tornar. Então, o teste lógico é uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta, né? Ou, melhor, fazer uma comparação. E se essa comparação for verdadeira ou falso, eu vou retorná-la, né? E aqui, no caso, ó, nós temos um teste lógico. Ó. Se B10 maior do que 90, né? Se B10 é maior ou igual, tá? Ou seja, pode ser 90. Se o valor que está em B10 é maior ou igual a 90, eu vou retornar o valor de B10 vezes 10. Se não for, então, sim é maior e não é maior, não é maior ou igual, tá ok? Não é maior ou igual, eu retorno B10 vezes 100, tá beleza? Então,
olha só, e aqui ele fala, dado o valor da célula B10 é 92. Então aqui, teoricamente, nós temos a função vai ficar montada desse jeito aqui, ó. Deixa eu montar aqui para vocês, tá ok? Então vamos lá. Ó, aqui eu tenho o se, tá? Então se, aí eu vou fazer um teste lógico. B10, tá? B10 é maior ou igual a 90. B10 é o quê? 92. Se B10, que é 92, é maior ou igual a 90. Primeira coisa, 92 é maior ou igual a 90? É maior ou igual a 90. Então, se o meu teste for... É isso que você tem que entender. Se o meu teste for verdadeiro, se é esse valor, esse teste é verdadeiro, 92 é maior ou igual a 90, é verdadeiro, então eu retorno o primeiro parâmetro. Então, eu vou retornar B10 vezes 100. Então, eu tenho 92 vezes 10, na verdade, né? 92 vezes 10. Agora, P10 não é maior do que 90. Aí seria aqui. Se aqui fosse qualquer outro número menor do que 90, 89, 87, porém não é, logo ele não vai retornar, né? O 92 vezes 100, tá ok? Então, como 92 é maior, então ele retorna este camarada aqui, tá beleza? Ele retorna 920. Ele vai tornar 92 vezes 10, que é igual a 920, tá beleza? 92 vezes 10 é igual a 920, tá beleza? Aqui, ó, deixei marcadinho para vocês, certo? Para ficar bem visual, tá? Para que vocês não percam nada. Então, ó, aqui a gente tem o teste, aqui a gente tem o valor se verdadeiro, ó, valor se verdadeiro e o valor se falso. Lembrando que teste lógico tem que ser algo que você possa ter um retorno verdadeiro ou falso, tá beleza? Eu tenho que conseguir ter um retorno verdadeiro ou falso. Se eu não tiver como retornar verdadeiro ou falso, não tem como ser um teste lógico. Vai ser um teste lógico inválido, tá? Lembrar a proposições válidas ou inválidas? Então, se eu não conseguir retornar verdadeiro ou falso, é inválido, tá? E esse teste lógico pode ser qualquer coisa. É maior, é igual, é diferente, tá ok? E aqui no retorno, né, eu posso, olha, retornar uma referência, tá? Então, B10 é uma referência, certo? Isso aqui é uma referência. Então, eu estou fazendo uma referência à célula B10, coluna B, linha 10. Então, eu vou retornar essa referência. Ou eu posso tornar uma constante, retornar uma constante. O que é uma constante? Um valor fixo, tá beleza? Eu posso retornar uma constante. O que seria uma constante? Eu poderia retornar 10, eu poderia retornar 92 é maior, tá beleza? Que seria o quê? Uma constante, um valor fixo, tá? Só que aí tem um macete. Toda vez que eu vou retornar um valor fixo, esse valor tem que estar entre aspas duplas. Professor, mesmo que seja um número? Sim, mesmo que seja um número, tá? Mesmo que você vá retornar um número, este valor tem que estar entre aspas, o quê? Entre aspas duplas. Então, se é um valor fixo, um valor constante, aspas duplas, tá? Sendo ele número ou sendo ele texto, ou número e texto. Tem que estar tudo dentro da aspas duplas. Agora, se eu vou retornar um cálculo, então, por exemplo, eu vou fazer um cálculo. Eu quero que retorne a multiplicação de B10, tá? Eu poderia retornar a multiplicação de B10 vezes B5 mais 10. Aí, quando eu tenho um cálculo com referências, aí eu não coloco aspas, tá beleza? Quando eu tenho um cálculo com referências, aí eu não utilizo a aspas, tá? Então gravem isso. Se eu vou retornar uma constante, um valor fixo, sabe? Toda vez que o teste lógico for verdadeiro, eu vou colocar que 92 é maior, tá beleza? Se for falso, retorna o valor, pode retornar valor de B2, ok?
Não, valor de B2 não, né? Valor de B2 é menor. Ok? Valor de B2 é menor. Tá certo? E aqui, ó, estou retornando o valor de B2 é menor. Uma constante. Então, todo valor que for constante vai ficar entre aspas, tá? B2 não, né? B10 que tá ali. Valor de B10 é menor. Certo? E aí eu retorno isso aqui na tela, tá ok? Então a função C é uma função muito importante que vocês saibam para quê? Para concurso público, não só para IBGP, mas para qualquer prova de concurso público. Essa, sem dúvida, é a função e o tópico mais cobrado em provas de concurso público é essa função C, tá beleza? Ó, vou dar uma pausa, um minutinho pra gente tomar água, um cafezinho e eu já volto aqui para nós continuarmos. Agora nós vamos falar da parte do Word e do Writer, tá beleza? A gente se vê daqui 5 minutinhos. Um abraço e até daqui a pouco. E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Águas Formosa, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas pra minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Isso, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegar o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara. A pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, nego? Filme sem pipoca não é filme, não. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. Grandpa! We're gonna make a fortune with this place. Calma, calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais. Tudo de graça, filho, gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Estamos de volta, meu querido. Espero que você tenha dado aquela alongada, nervosa, assim, ó. Vai espreguiçar. Aqui o tempo não para. O tempo não para, não. O pau quebra aqui, ó. E é matéria atrás de matéria. Agora nós vamos ver a parte de Writer e de Word, tá certo? Galera, é o seguinte. Eu falei para vocês no bloco passado que a função C é muito cobrada. Além da função C, a questão de você saber o que está na guia inserir, tanto do Word quanto do Excel, é muito cobrado pelas bancas de concurso, tá? Então vocês precisam saber, né,
sobre a guia inserir do Word e do Excel. Aí na guia inserir a gente consegue inserir fórmulas, imagens, vídeos, a gente consegue inserir um monte de elementos a partir da guia inserir, tá? Consegue inserir tabelas também, as bancas perguntam muito isso. Ah, de onde a gente consegue inserir tabela no Word ou no próprio Excel, tá ok? Então, a guia inserir, vocês têm que saber essa guia também, tá? Saber as ferramentinhas que estão ali, tanto para o Word quanto para o Excel, que as bancas gostam de cobrar, tá beleza? Olha só, agora vamos ver essa aqui sobre o Writer, tá certo? Olha só, assinale a alternativa que apresenta corretamente o recurso LibreOffice Writer, que executa a revisão e correção ortográfica de um texto. Então, no Writer, né, nós temos essa ferramenta, né, de revisão e correção ortográfica. No Word, nós também temos essa ferramenta de revisão e correção. Então, essa ferramenta ela é comum tanto ao Word quanto ao Writer, tá beleza? O Writer, essa é uma ferramenta comum aos dois, tá beleza? Então, vamos lá. Ele quer saber aonde. Então, galera, isso aqui, de novo, isso aqui é o que as bancas mais gostam de fazer sobre o Writer, tá? É perguntar onde está tal ferramenta, em um menu do Writer, certo? O que vai ser importante essa questão para nós? Para nós vermos como cada menu se organiza, tá? Então, olha só. Se é revisão e correção, tá? Ó, se é revisão e correção, ele vai nos dar essas opções. Ó, ferramentas, ortografia, tá? Editar ortografias. Então, esse aqui, ó, seria o quê? Um item de menu, tá? Lá em cima na barra. Então, nós teríamos o item ferramentas, tá? Aí teríamos o item editar, tá ok? Aí aqui nós teríamos o item revisão, tá beleza? Segunda questão. E aí dentro desses menus, né, a gente clica aqui, aí ele vai abrir uma listinha de coisas assim. E aí dentro dessa lista de coisas, nós teríamos dentro de ferramenta ortografia, ou editar ortografia, ou ferramenta revisão, ou revisão dentro da parte de revisão ortografia e gramática. Primeira coisa, galera, não existe o menu revisão dentro do Writer, tá? Esquece isso. No Word, então isso é muito interessante. As bancas vão gostar de brincar com isso, e eu já vi várias questões assim. No Word, nós temos o menu, a guia revisão, tá? Para nós fazermos o que? A revisão, correção ortográfica, tá? Para nós fazermos a correção ortográfica de um documento. No Word, nós temos, tá? E essa opção está lá dentro. No Writer, nós não temos a parte de revisão. No Writer, nós temos ferramentas e nós temos editar. Só que a parte de editar, ela vai editar o documento, tá? O próprio nome já diz, editar o documento. Eu estou editando este documento, tá? Eu estou editando as coisas ali. Eu não estou fazendo o quê? Uma revisão, tá? Então, quando eu faço revisão, eu estou indo em ferramentas ortografia, tá beleza? Então, quando eu quero fazer uma revisão, tá? E uma correção ortográfica, eu vou na parte de ferramentas e ortografia, tá beleza? Então, no Word, ó, revisão, o que eu falei para vocês? No Word a gente tem uma revisão e a gente tem ortografia e gramática. No Writer, a gente tem ferramentas e ortografia. Importante saber, ó, não há um menu revisão no Writer. Galera, aquilo que é diferente no Word e no Writer e aquilo que é igual, vocês têm que saber. Nesse sentido aqui, ó, eu trouxe até um exemplo de menu. Ó, em cima nós temos o Writer, tá? Embaixo nós temos o quê? Nós temos o Word, tá beleza? Olha só, primeiro, os dois têm o quê? Ó, os dois têm o menu de inserir. Os dois têm o menu de arquivo, tá? Este aqui tem o menu de exibir. Esse aqui também tem o menu de exibir, Os dois têm o menu de ajuda, tá, ok? Os dois têm o menu de ajuda, certo? Agora, nós temos as ferramentas em gerais, tá? As ferramentas em gerais, tá? Essas ferramentas que às vezes vão estar aqui em correspondência, às vezes vão estar aqui em referências, tá beleza? Às vezes ferramentas que podem estar até na página inicial, elas vão estar aqui tudo dentro de ferramentas, tá beleza? Então,
Ortografia, ó, a parte de ortografia, verificação ortográfica automática, tá dentro de ferramentas, tá? Atalho F7, já tá aqui, tá beleza? E aqui, ó, a revisão ortográfica e gramática, ortografia e gramática, ela tá dentro de revisão, que não existe cá no Writer, tá beleza? No Writer nós ainda temos o menu formatar, né? Formatar que vai fazer o quê? Formatar letras, trabalhar com estilos, né? Tabela, formulários, enfim, janela, no editar, tá? Então, ó, é importante você saber os que são em comuns, tá? Os que estão em comum e aqueles que só existem em um e só existem no outro, tá beleza? Então, correspondência é só do Word, referência só do Word, layout só do Word, tá? Muito daquilo que está em layout vai estar em formulário também, tá beleza? Design só do Word, tá? A parte de design, né, a gente vai ter dentro de estilos, tá? Vai ter uma correlação de design com estilo, tá beleza? E aqui nós temos a página inicial, certo? Então é bom vocês gravarem aí essas diferenças desses dois. E aqui eu trouxe para vocês, né, o que cada menu desse do Writer, ele tem a função de fazer, né, para que você não fique no escuro. E aí você sabendo o que cada menu faz, você não precisa se preocupar em gravar todas as ferramentas. Então, olha só, no menu arquivo que nós vimos, o primeiro, contém comandos que se aplicam a todo o documento. Então, no arquivo, galera, pensa assim, o arquivo vai estar ligado a arquivar. Quando eu vou arquivar um documento, quando eu vou lá no arquivo, eu posso pegar um documento no arquivo, eu posso guardar um documento, eu posso colocar um novo documento no arquivo, eu posso tirar, entendeu? Eu posso fazer uma cópia desse documento do arquivo, pensa no arquivo físico mesmo, e mandar para alguém. Então, tudo isso, ó, abrir, salvar, imprimir, exportar. O que é imprimir e exportar? Tirar uma cópia do documento do seu arquivo físico para dar para alguém, tá beleza? Então, ó, pense nessa aba de arquivo como a aba de arquivo físico, tá? O arquivo físico, como é manipular o arquivo físico? Vai ser aqui. Então, abrir, salvar, tá beleza? Salvar como? Vai estar tudo aqui em arquivo. Editar contém comandos para editar o documento, tais como desfazer, localizar, substituir, tá? Então, eu vou fazer edições básicas, tá? A gente tem alguns comandos desses lá na página inicial do Word, tá? Na guia de página inicial a gente vai ter alguns desses comandos, tá? Desfazer, localizar, substituir, tá? Sim, edições, né? Eu vou editar dentro do documento, o texto do documento. Eu vou editar o texto do documento. Eu não vou formatar, tá? Porque a gente viu que existe um menu formatar. Mas eu vou editar aquele texto, tá? Aqui eu tenho ferramentas para editar o texto, editar o documento, o conteúdo, tá? Editar. Ok? Exibir contém comandos para controlar a exibição do documento. Então, é como nós vemos esse documento, tá? Exibir é como nós vimos esse documento no momento que nós estamos editando ele lá no Writer, tá? Então, o exibir vai tratar isso. Dá zoom, mais um, menos um. Layout, qual que é o layout que eu vou ver, né? Como que eu vou ver essa página? Tá certo? Como que eu vou ver ali na hora da edição, certo? Então, o exibir, ele tá ligado à exibição do documento para eu ver na hora de edição. Não é como esse cara vai ser impresso, é como eu vou vê-lo no modo edição lá do Writer, tá? Inserir contém comandos que para inserir elementos, tá? Isso aqui é clássico, inserir elementos em seus documentos, tais como cabeçalhos, rodapés e figuras, tá? Então, tudo que eu vou trazer de fora que não vai, digamos assim, não é puro do texto. Pensa que o Writer e o Word, eles vão trabalhar o quê? Com construção de texto, certo? Construção de texto. E aí, tudo que não é texto é externo. Então, uma imagem é externa, uma imagem é um elemento externo do texto. Cabeçalho, um rodapé, são elementos externos. Então, eu vou trazer esses elementos para dentro do texto, para incorporar o meu texto. E aí, eu vou utilizar a guia inserir, tá beleza? Mais outras, né? Nós temos aqui a formatar. O que eu falei para vocês? Editar o texto. Editar é mudar o conteúdo, tá? É eu alterar o conteúdo. Formatar é formatar a exibição do conteúdo. Aqui é o modo como eu vejo o documento, lá na hora que eu estiver editando. Aqui é conteúdo, tá beleza?
Então, contém os comandos como estilo, formatação, parágrafo, marcadores, numeração, para formatar o layout do seu documento. Tabela, então, vou inserir uma tabela. Galera, detalhe, no Word, tá? No Word, enfim, o comando para inserir a tabela, ele é uma ferramenta que está dentro da guia inserir, tá? Aqui, ó, no Word, certo? No Word, aqui a gente tem um inserir tabela aqui dentro, beleza? Então, aquele tabela lá que está destacado, no caso do Writer, no Word ele está dentro de inserir. Então, é outra coisa boa de vocês saberem, né? Que o tabela, ele tem um menu exclusivo para ele, enquanto no Word ele é parte de uma ferramenta, certo? Aqui nós temos as ferramentas, né? Contém as funções tais como ortografia e gramática, ferramentas em geral, né? Para eu trabalhar com o meu texto, tá beleza? Ferramentas em geral para eu trabalhar com o meu texto, com o meu documento. Nós temos janela, contém os comandos para exibição da janela, no caso isso aqui, exibição da janela, né? É a forma como o aplicativo, né, vai ser exibido, o aplicativo, o Writer, tá? O software, certo? E a ajuda contém os vínculos para o arquivo de ajuda do LibreOffice, tá beleza? Então, vocês viram aí, ó, como esses menus funcionam, tá? Tirem um print, é importante vocês saberem, tá? Então, saibam principalmente, ó, a diferença do editar, do exibir e do formatar, tá? Que aí vocês vão conseguir distribuir as ferramentas. Saibam que tabela não está dentro de inserir, como é no caso do Word, tá? Beleza? Arquivo é equivalente ao arquivo físico, tá? E aí, o que sobrar, meu querido, você vai distribuir em janela e ajuda. A ajuda é tudo que for ajudar a entender o software. Janela é tudo que se diz respeito ao modo como o aplicativo, o modo como o software, né, ele é exibido ali na tela do computador, tá beleza? Então, tudo ok. Opa, deixa eu voltar aqui, certo? Olha só, um usuário trabalhando no Word, agora nós somos no Word, ao utilizar a função pincel de formatação, ocorrerá a seguinte ação. Então aqui nós temos outra ferramenta que é muito comum de ser cobrada pelas bancas também, pincel de formatação. Uma ferramenta muito utilizada, tá? Essa ferramenta é muito utilizada. Por quê? Olha só, qual que é a função do pincel de formatação? É uma ferramenta, tá? A saber, ela é um pincelzinho, tá? Ela é um pincelzinho, beleza? Ela é um pincelzinho que você vai clicar. Tá? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a ação de a tabela selecionada será pintada. Então, olha só, se ele está no Word, né, o pincel de formatação, você está vinculando uma ferramenta a uma funcionalidade específica no Word, ou seja, eu vou usar uma ferramenta de pincel para pintar uma tabela? Não, né, cara? Nós estamos falando do Word, né? Enfim, a cor da fonte do texto será alterada? Não, a gente tem as opções lá de cor de fonte, né? A cor da fonte, geralmente, ó, um azinho com um negocinho assim, beleza? Que representa a cor. A tabela terá cores de fundo aplicado. Então, olha só, eu estou trabalhando no Word, galera. No Word, tá? Então, tabela, uma tabela no Word, ela tem que ser inserida, tá? Uma tabela, ela tem que ser inserida, já é inserade, já é colocado, trocado, inserida. Então, eu tenho que inserir uma tabela no Word, tá beleza? Então, tomem cuidado com isso. Então, a tabela é um elemento externo de um documento de texto, certo? Então, eu vou lá na guia inserir, né? E aí eu vou inserir uma tabela, beleza? A formatação de um trecho do texto será copiada e aplicada ao outro trecho. Nos restou só isso, pincel de formatação. Tentem fazer assimilações, né, entre as ferramentas e o que está escrito aqui. Então ele está falando a formatação. Se é um pincel de formatação, então vamos pensar, é um pincel de formatação. A gente pode pensar assim, ele serve para editar a formatação. Ele serve para colocar alguma formatação, né? Nós poderíamos pensar, por exemplo, seria um pensamento válido, eu falar, ele serve para colocar uma formatação pré-estabelecida, certo? Poderia ser, já pensou? É um pensamento válido, entendeu? Então, tentem associar as coisas. Então, a formatação de um trecho será copiada e aplicada para outro
trecho. Galera, verdadeiro, letra D, só não sobrou a letra D, tá? Então, olha só, o pincel de formatação, né, no Word, ele é esse pincelzinho aqui, ó, que eu falei para vocês, né? Eu desenhei ele, mas ele era lateral, né? Ele é lateralzinho assim. Ele é de lateral. Beleza? Esse é o pincel de formatação, tá na página inicial, tá? Pincel de formatação. Então, o que ele faz? Ele copia a formatação. Então, ele não copia o conteúdo. O pincel de formatação, ele é, ó, o PF, ele é diferente, tá? Ele é diferente do Ctrl+C, tá? E do Ctrl+V, tá beleza? O pincel de formatação, ele é diferente do Ctrl+C e do Ctrl+V. Quando eu dou Ctrl+C e Ctrl+V, eu copio o conteúdo, tá? Então, o Ctrl+C, ele copia o conteúdo. Então, se eu dou o Ctrl+C aqui, ó, nessa parte, eu vou copiar esse texto, tá? E esse texto vai aparecer aqui, tá beleza? Então, a formatação, beleza? Isso aqui é o quê? O Ctrl+C e o Ctrl+V, tá beleza? Eu copio o texto, tá? Eu vou copiar o texto, a formatação também vai. Eu vou copiar daqui para lá. Então, quando eu quero copiar o conteúdo, eu vou reproduzir esse conteúdo lá. Quando eu quero copiar só a formatação, imagina, né, que esse texto aqui, eu criei um texto que eu aplique itálico, tá? E sublinhado. E aí, se eu copiar esta formatação e aplicar aqui, neste copiado, esse camarada vai passar a ser itálico e sublinhado, tá beleza? Então, o pincel de formatação, ele copia só a formatação que eu apliquei naquele texto e vai aplicar ela em outro texto. Então, o que é a formatação? A cor da fonte, o fundo, né? Se tem fundo, se não tem, se é negrito, se é itálico, tá? Se é sublinhado, sobrescrito, subscrito. Então, toda essa formatação que a gente aplica na fonte, ela vai ser copiada e passada para o outro texto que eu colar, tá beleza? A saber, né, o atalho, né, para eu utilizar o pincel de formatação, eu vou utilizar o Ctrl, o PF vai utilizar os atalhos Ctrl mais Shift, tá ok? Mais C, e Ctrl mais Shift mais V, tá beleza? Esse aqui é o atalho do pincel de formatação, Ctrl Shift C e Ctrl Shift V. Só de copiar e colar, Ctrl C e Ctrl V, tá beleza? Vamos resolver mais uma questão aqui para nós finalizarmos aqui, ó. Aqui, ó, nós já temos até os tipos de formatação aqui, né? Olha só, a figura seguinte apresenta alguns elementos do menu principal do LibreOffice, tá? Então, menu principal. Isso aqui é o quê? Formatação. Tá lá no menu formatar, tá beleza? A assinale alternativo apresenta corretamente uma afirmativa sobre a função desses elementos. Formatar texto, determinando a cor da fonte do texto. Não tem nenhum desses elementos aqui que determinam cor de fonte. A saber, né, galera? Isso aqui é o negrito, tá? Negrito. Itálico, tá? Sublinhado, taxado, tá? Taxado ou riscado, né? Mas geralmente as bancas vão utilizar taxado ou riscado. Aqui é o sobrescrito, tá? Sobrescrito, porque o número está acima, tá? Acima do meio. E aqui é o subscrito, tá? Subscrito. O número está abaixo, tá? Então, aqui o número ponga nas costas do outro, aqui o número ponga no pé do outro, tá? Então, esse aqui ele está nas suas costas, esse aqui está no seu pé, beleza? Então, essas são as formatações, os elementos de formatação que estão presentes aqui. Então, não tem ninguém que trabalha com cor, tá? Formatam espaçamento do texto, também não tem nenhum elemento de espaçamento. Formatam o texto, determinando como a fonte será mostrada no texto. Isso aí.
beleza? Por enquanto é esse. Formato, alinhamento do texto. Não tem nenhum elemento de alinhamento ali. Logo, o correto é a letra C, beleza? Alternativa correta, letra C, tá? Então, gravem isso. As bancas sempre gostam aí, sobrescrito, subscrito. Enfim, as bancas sempre pegam essa gambiarrinha aí, beleza? Existe uma outra formatação chamada Versalé, tá? As bancas já cobraram muito, tá? Hoje nem tanto, mas as bancas já cobraram muito. O que é o Versalé? Quando você aplica essa formatação Versalé, todo o seu texto fica em letras maiúsculas, tá? Porém, as letras que eram minúsculas, elas passam a ser maiúsculas, só que com o tamanho de letras minúsculas, ok? Então, o Versalé, o que ele faz? Ele vai colocar o seu texto, né? Ele vai transformar as letras minúsculas, tá? O Versalé transformar as letras minúsculas em letras maiúsculas do tamanho das letras minúsculas, beleza? Então, quando você faz o Versalé, né? Então, uma letra maiúscula, se esse texto fosse todo escrito em maiúscula, tá? Ele seria energia, tá? Todo mundo aqui, ó. Energia. Se eu aplico o Versalé nesse cara, tá? Se eu aplico o Versalé nesse cara, ele vai deixar só a primeira letra em maiúscula e as outras letras que seriam para ser minúsculas, né? Elas vão ser letras maiúsculas com tamanho de letras minúsculas. As bancas têm cobrado muito isso, tá? O Versalé é uma opção que você vai lá no menu para acessar, você tem que, é mais complicadinho de você achar ele para acessar, mas já foi muito cobrado em prova, hoje nem tanto, mas fica aí para vocês saberem, se as bancas perguntarem sobre essa funcionalidade, tá beleza? Olha só, galera, a gente tá aqui, ó, encerrando os outros 30 minutinhos desta dica. Espero que eu tenha te ajudado. Se eu tiver te ajudado, meu querido, você ficou até aqui, deixa o seu like, vamos lá, vamos colaborar aí com o Monster. A única coisa que eu quero nesse momento é o seu amor, o seu carinho, o seu like, tá? Eu agradeço a todos vocês que ficaram até aqui. Quem quiser mais informações, mais conteúdo sobre o concurso, pode ir lá em Rodolfo D. Alves, tá ok? Rodolfo D. Alves. No Instagram tem muito conteúdo para concurso lá que eu posto para vocês, certo? Seguinte, outra coisa, tá sem grana, sem dinheiro? Se não tiver na descrição, vai no Google e coloca Monsterflix, a nossa plataforma de vídeo, a plataforma de vídeo do Monster, tá beleza? Para você que quer estudar e tá sem grana, vai lá e assina, é de grátis, cara, você não paga nada, é na faixa. Outra coisa muito importante, nessa plataforma os vídeos, é só vídeo, tá? São organizados por concurso, então você não precisa ficar igual doido, ai, cadê tal matéria? Então, todas as aulas que vão pro YouTube, depois a gente coloca lá no Monsterflix, tá? Para você ter acesso organizadinho por vídeo. Agora, se você já quer cacetar um negócio, se você tá aí com grana, se você quer passar mesmo, a assinatura Monster na descrição ou o curso específico, tá beleza? O curso específico de auxiliar educacional. A gente tem um pacote do curso específico de auxiliar educacional. Vou te dar uma dica, não fala que eu falei. Se você vai fazer auxiliar educacional, meu querido, eu te indico fazer PPMG. E se você vai comprar o curso de auxiliar educacional, em vez de você comprar esse curso, compra o da PP, tá? Porque a PP vai englobar praticamente tudo que está caindo no auxiliar educacional, mais um pouco. A gente tem um link do auxiliar educacional? Tem, beleza? Mas eu te... Ó, vai aí, vai no link da descrição, tem o WhatsApp para você conversar com o nosso consultor. Solicita o curso da PPMG, que aí dá para você estudar tanto para o auxiliar educacional quanto para PPMG. Ou qualquer coisa, né? Você pede um descontinho aí, ó, eu quero o educacional, mas será que eu consigo a PPMG? Pede um desconto que eles vão te dar, tenho certeza. Assim, ó, professor Rodolfo, lá na dica, tá falando que vocês vão me dar um desconto aí se eu adquirir esses dois, beleza? Aí você pode adquirir os dois por um preço mais bacana. E outra coisa, não, eu quero os dois, quero o outro curso, e se sair, tem PMMG também, eu quero fazer PMMG, quero fazer PPMG, quero fazer auxiliar educacional, quero fazer PM do Espírito Santo que dá para sair, PCC, assinatura Monsterflix, assinatura Monster Concurso. Lá você vai poder fazer todos os cursos para concursos que você quiser, né? À medida que a gente vai criando mais cursos,
mais conteúdo vai ter na plataforma para você, tá beleza? Então considere ser nosso aluno, porque você ainda tem 10 dias, ou 10 dias não, 7 dias, tá? Falei errado, 7 dias para poder experimentar, certo? Então você vai ter 7 dias para poder testar, e se você não gostar, o que eu acho difícil, a gente te devolve o dinheiro na faixa, tá beleza? Então, considere aí ser nosso aluno, cara. A gente tem muita coisa boa para você. Se você ficou até aqui, se você gostou dessa aula, vai aí na descrição, conversa com o nosso consultor, fala com ele, tô assistindo a live do professor Rodolfo, gostei demais, me arruma um cupom de desconto, me arruma aí. Se já não tiver se o meu editor já não tiver colocado aqui para vocês, fala com ele. Consultor, me arruma um cupom, eu quero um cupomzinho de desconto, eu sei que você vai me dar, que eu tenho certeza que eles vão fazer essa moralzinha para você. Meu querido, um abraço, fique na paz, é tudo nosso e nada deles, até mais.